Vamos dar um jeito aí, tem que acordar cedo, né? Glória a Deus. Irmãos em Cristo, nesta noite vocês já foi lido um texto bíblico, mas eu quero compartilhar convosco o Evangelho do Senhor segundo escreveu o evangelista Lucas. Lucas 14, verso 25. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas 14, 25. A palavra diz assim, vou ler o texto, vocês meditam aí. Lucas 14, 25. Diz a palavra, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mas qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que virem começarem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, concluindo, qualquer um de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Vou só fazer uma oração, você fica calmo. Pai, em nome de Jesus, aqui está essa mensagem que eu li para a igreja aqui do Alto da Paz, que o Senhor venha dar inspiração ao teu servo, para que eu possa depender de ti, Senhor, e possa verbalizar aqui aquilo que o Senhor deseja falar com essa igreja nessa noite. Senhor, nos exorta, nos consola, nos edifica, Pai, faz a tua obra e que cada coração possa estar, Senhor, voltado à tua palavra, que possamos meditar, aprender e aplicar em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, por 3 vezes essa mensagem eu já pude caminhar, que foi 2018, foi 2018, mas eu pude caminhar aqui nesses 3 partes do versículos que eles são repetidos. Eu vou tentar acompanhar com os irmãos o versículo 26. Ele diz, não pode ser meu discípulo. No versículo 27 também ele diz, quem não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. E o 33, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa expressão de Jesus, né? Ela é importante porque nós vamos descobrir aqui, baseado mesmo no próprio ministério de Jesus, né? E Jesus, ele, durante 3 anos e 6 meses, ele formou discípulos, né? Esse método que Jesus usou, no sentido de formar discípulos, é o mesmo referencial para nós hoje, né? Então, ser discípulo. Eu li um livro que, não lembro do autor, é Juan Carlos Ortiz, que ele dizia essa seguinte temática: para a igreja, para nós fazer discípulos, primeiramente eu tenho que ser discípulo. Ou seja, para que eu possa transmitir algo
eu tenho que ser discípulo. Então eu quero, aqui nessa noite, pela graça de Deus e pela dependência do Espírito Santo, descortinar com a palavra o significado dessa questão. O que significa ser discípulo de Cristo Jesus? Glória a Deus. Então, algumas pessoas têm várias, né? Tem uns que são seguidores. O que seria discípulo? É o seguidor? É uma pessoa religiosa? É uma pessoa que frequenta a sinagoga? É uma pessoa que canta os hinos no coral? Tem irmãs e irmãos que, se não cantar no coral, não, para minha vida não está valendo não. Parece que só vale se cantar no coral, né? Agora não estão podendo mais cantar, e agora como é que vai ser? Nós vamos ter que se acostumar. Irmão, vai ser um grande coral. Na hora que o irmão, vamos cantar um hino da harpa, aí você vai abrir a sua boca e vai cantar um hino do coral. Glória a Deus. Na hora que o irmão for cantar um hino, como o irmão cantou aqui, ele é Jeová, você vai acompanhar também. Então, nós não podemos calar o nosso cântico de louvor a Deus. Então, ser discípulo está baseado nesse chamado de Jesus. Jesus chama homens. Vocês perceberam quem foi que Jesus chamou para ser discípulo? Certamente Jesus ia fazer se fosse nos planos dos homens hoje, né? Ia fazer um currículo. Quem poderia ser discípulo? Alguém disse, tem que ser formado em teologia, né? Glória a Deus. Mas é bom lembrar que os judeus, eles não tinham aquela formação acadêmica, principalmente os pescadores, né? Mas eles são conhecidos como o povo do livro. Então eles tinham a Bíblia do Velho Testamento, todos os ensinos assim, mastigado dia após dia, ano após ano, ali na mente do coração deles. Apesar de que muitas interpretações, muitas revelações não ficaram obscuras para eles. Algumas vezes Jesus, quando trouxe à luz das Escrituras, o Espírito Santo revelou para o etíope, o Senhor revelou para os 2 discípulos do caminho de Amaús. Então, às vezes a mente da pessoa está embotada, mas na teoria, pelo menos, ele conhece. Certo? Então, Jesus tem um modelo fiel para nós caminhar nessa jornada de ser discípulo de Jesus. É uma jornada. A gente pensa que ser discípulo de Jesus, irmão, ser discípulo, irmão, é bênção, irmão, é usufruir de uma vida cheia de regalias. Iludido, coitadinho. Irmão, ser discípulo é ser coparticipante, é enfrentar uma jornada. Fácil ou difícil? É difícil, não é fácil não. Se eu disser que ser discípulo é fácil, eu vou estar mentindo. Mas ser discípulo de Jesus é uma jornada difícil, mas não é impossível. Glória a Deus. É exatamente, ao invés de ter, como tem um slogan de uma igreja que diz assim, pare de sofrer e vem agora ser discípulo de Jesus. Está certo essa expressão? Não tem nada fácil não. O reino de Deus é tomado com esforço. Não que você vai galgar a sua própria salvação, não. Mas você tem que fazer por onde, fazer a sua parte, tem que se aplicar, tem que se dedicar. E tem que deixar a acomodação, a negligência, porque ser discípulo é participar, é percorrer uma jornada difícil. Mas Jesus nos chama exatamente para a gente seguir Ele. Agora que eu me lembrei de um exemplo bem prático, vem em minha mente o livro de Mateus, 2 pescadores, irmãos, chamados, olha aí, quem foi que Jesus chamou? Ele não chamou sacerdotes lá de Jerusalém, não chamou os homens das ciências, os homens que tinham curso técnico, acadêmico. Ele chamou pessoas simples e pessoas que poderiam ser modeladas, porque tem muita gente que é cheia de arrogância. A Bíblia diz que o conhecimento incha, até mesmo o conhecimento teológico, conhecimento bíblico. Tem gente que sabe tanto da Bíblia que está inchado
de tanto conhecer a Bíblia, mas não têm a humildade de amar uns aos outros. O verdadeiro discípulo, ele é marcado por essa questão de humildade, de submissão. Mas veja bem, Mateus 4,19 está lá Pedro e João, Pedro e André. Jesus disse: segue-me. Irmão, imediatamente eles deixaram as redes e foram seguir Jesus. Tiago e João estavam lavando as redes e disse: segue-me. Deixaram os afazeres e foram atrás daquele mestre abençoado. Lá na coletoria de cobradores, Jesus se aproximou e disse: Mateus, segue-me. Mateus abandonou lá o serviço e começou a seguir aquele Senhor maravilhoso. Tem um homem que diz: Senhor, eu tenho que fazer primeiro uma coisa, eu tenho que fazer os meus afazeres. Senhor, deixa os mortos enterrar seus mortos, tu porém segue-me. Glória a Deus. Então, seguir Jesus, caminhar com Cristo nessa jornada, é ser discípulo do Mestre. É exatamente uma questão que nós precisamos responder. Nós abraçamos a Cristo, ao Evangelho. Jesus chamou, tem vários testemunhos, irmãos, aceitaram a Jesus, alguns na doença, alguns pelo testemunho, alguns pela uma revelação, alguém testificou. O interessante é que o irmão testifica, mas outra pessoa ganha aquela pessoa para Jesus. Então, o discípulo, ele respondeu de forma positiva ao chamado de Jesus. Ele começa agora a adotar um novo modelo de vida, baseado na ética de Jesus, na ética do Evangelho. Glória a Deus. Meus irmãos, então vocês responderam positivamente, você respondeu ao Evangelho, você agora é discípulo de Jesus, você está nessa jornada há muitos anos, há algum tempo. Tem uns irmãos que têm muito tempo já de jornada, a caminhada é longa, tem muitas lutas. Eu até citei aqui na escola dominical que alguns irmãos reclamaram de 2019, né? Teve muitas coisas ruins acontecendo nesse ano, naquele ano. De repente entrou o ano seguinte, já veio outra luta. E aí a gente está dizendo assim: agora Jesus, agora Senhor, nos livra disso, nos livra daquilo. Aí a oração mais apropriada é: na situação dificultosa, me dá o livramento, me dá a força necessária, me dá a sabedoria para me sobressair, me dá a graça para não ficar abatido, para não negligenciar, para não perder a fé, para não perder a esperança. Glória a Deus. Amém? É uma rendição ao amor de Deus. Você conhece a palavra, o Evangelho de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único Filho. Aquela mensagem, o Espírito Santo te convence de que você é um pecador, que você precisa do Salvador, e o Evangelho é a resposta para o pecador. O Evangelho é a provisão de Deus para o homem perdido. O homem é convencido e ele responde positivamente: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero receber Jesus, eu quero que Jesus entre na minha vida e faça uma obra completa. Glória a Deus. Mas vamos descortinar aqui quais são as implicações do significado de ser discípulo. Certamente o irmão em Cristo participou de uma cerimônia que é o ato, um ritual de iniciação, quando você aceita Cristo e você confirma que você está na fé. Que ato é esse? Romanos 6 fala que nós, com o batismo, nós fomos sepultados com Ele na sua morte. Nós sepultamos e nós ressuscitamos com Cristo. Então esse ato da morte, sepultamento e ressurreição, tudo isso é simbolizado no batismo nas águas. Quando o cristão passa muito tempo na igreja
e ele retrunca, ele não quer batizar nas águas, é porque ele não se converteu ainda totalmente. Ele está precisando de acertar o passo com Jesus, está precisando de urgentemente fazer uma autorreflexão e, quem sabe, começar tudo de novo, porque não se pode protelar um chamado desse. É um chamado, o chamado exige uma confirmação. João Batista, quando pregou no deserto da Judéia, muitas pessoas começaram a seguir aquela mensagem de João, aquela mensagem, e se batizaram. Mas aí vem Jesus e foi batizado pelo próprio João Batista, e agora Jesus, através do discípulo, estava batizando mais discípulos do que João Batista. Então Jesus iniciou ali um processo com os seus discípulos. Os discípulos foram batizados nas águas e começaram a aprender dia após dia com o mestre, na convivência, na oração, no jardim das oliveiras, nas pregações, nos montes, nos vales, na beira-mar, em alto mar, no mar da Galileia, nas visitas, nas viagens missionárias, enfim. O discípulo foi aprendendo com o mestre como é ser discípulo. Glória a Deus. E quais são essas implicações que eu quero dizer nessa noite? Primeiro, eu tenho que abandonar as práticas, os velhos hábitos, os costumes velhos do velho homem, e procurar viver a vida nova proporcionada por Deus, pelo seu Espírito Santo. Isso não é fácil, como eu falei, mas tem que haver uma renúncia, porque ser discípulo é a renúncia da velha natureza, das paixões, das concupiscências da carne. Irmãos, é muito propício para o homem essa questão das concupiscências, o homem e da mulher também. É por isso que ser discípulo é uma renúncia mesmo, né? Jesus disse que se alguém não pode renunciar à sua própria vida, o que ele diz? Não pode ser o meu discípulo. Se alguém não renunciar à sua própria vida, porque entenda-me, quando eu entrego o meu coração a Cristo, quando eu me rendo ao seu amor, quando eu absorvo a sua vida, então automaticamente eu vou com ele na cruz, eu vou mortificar o meu velho homem, eu vou sepultar esse velho homem, eu vou ressuscitar em novidade de vida, mas eu continuo andando, como diz um certo historiador que eu citei aqui, que a maior decepção, a maior frustração nossa é que a gente aceitou Jesus, se batizou nas águas, alguns irmãos foram batizados com o Espírito Santo, tem uns que não buscam mais, mas não se esqueça de buscar o batismo com o Espírito Santo. E aí eles receberam o batismo com o Espírito Santo e estão na fé, mas eles descobrem, eles vão aos poucos descobrindo que aqueles velhos costumes, aquelas velhas práticas ainda estão minando a cabeça dele, a mente dele, ainda estão tentando o coração dele. Ele precisa todo dia vencer o velho homem, vencer a carne, vencer as paixões, vencer as concupiscências. Ele precisa cada dia estar bem pertinho de Jesus, pedindo a força do seu Espírito Santo, para que ele possa marchar nessa caminhada de fé, nessa caminhada, nessa jornada. Glória a Deus. Mas entendam, irmãos, a renúncia faz parte, implica o que é ser discípulo. Ser discípulo é isso. Não é só participar de uma reunião, oba-oba, e depois que você termina aquela reunião, esqueceu que é crente. Faz igual o rei Saul. Tem muitos irmãos igual o Saul, né? Na igreja, crente que é uma benção. Profetizou. Teve hora que ele até, se fosse trazer para esse contexto, porque tem uma palavra que não existe, mas o pessoal botaram, né? Reteté. Não existe isso na Bíblia, né? Mas vamos dizer que ele deu uns pulinhos lá, né? Se alegrou. Mas quando saiu do culto, chegou em casa, começaram a falar de Davi. Tenho raiva desse Davi. Tenho raiva desse irmão.
Mas tu não é cheio do Espírito, irmão? Que negócio é esse? Que cheio do Espírito é esse? É porque é um problema sério. Quando o homem não vigia, né? A mulher não vigia. Eu tenho uma palavra bíblica lá no livro de Oséias, que eu até falei para o irmão. O problema de Israel, o reino do norte, ele era um pão, padeiro. O nosso irmão, até falei do irmão aqui. O padeiro, Oséias usou essa ilustração. O padeiro, ele foi botar o pão no forno e o pão não ficou totalmente virado. Ficou uma parte boa e uma parte crua. Assim estava Israel. Estava andando com Deus, indo para a igreja, entregando seus votos, entregando seus dízimos, suas ofertas, fazendo seu sacrifício, frequentando a igreja regularmente, mas por outro lado, fazia tudo que não prestava, iniquidade, promiscuidade, ídolos. O ídolo estava dominando o coração dele, a promiscuidade, né? A vida de forma devassa. Então a pessoa vive essa vida achando que consegue driblar Deus. Você não consegue esconder nada de Deus. O que você está fazendo em oculto, Deus está vendo. Glória a Deus, Deus vê tudo. Então nós precisamos ser realistas. Nós somos frágeis diante de Deus, pedimos força a Ele, porque Ele vai ensinar a gente o que é ser discípulo de fato, de verdade. Glória a Deus. Irmão, depois que você aí tem uma decisão, você já aceitou a Cristo, mas você tem que tomar uma decisão. Que decisão é essa? As implicações do ser discípulo eu tenho que me decidir. Aí tem um texto bíblico aqui que eu vou ler. Se alguém não aborrecer ao seu pai e sua mãe, mulher, filhos, irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, irmão, com base nesse versículo, eu tenho que deixar minha casa, meu pai, minha mãe, deixar a mulher, os filhos, É errado, não é isso não. Jesus está falando aqui de um contexto de perseguição religiosa. Entenda-me. A decisão aqui do discípulo é decidir a prioridade. Quem tem a prioridade em relação ao amor? É Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, todas as tuas forças, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Glória a Deus. Então a questão é que quando você aceita a fé em Jesus e a sua família começa a te perseguir, começa a te maltratar, isso aqui, talvez aqui no nosso país, eu conheci um irmão, um jovem pregador, sinal foi o meu discipulador. Eu até vou confessar aqui. Eu passava, né? Ele um jovenzinho bem novinho pregando com muita ousadia. Aí eu ficava assim, eu era filho de crente, né? Mas não era assim, não estava frequentando a igreja, né? Aí eu dizia, mãe, olha o pregador da igreja do irmão, ele é um bem novinho, mas pregava com tanta ousadia. E quando eu aceitei, assim, me reconciliei, eu fui para a escola dominical. O meu discipulador foi ele, um jovem, mas ele disse para mim, confessou que quando ele aceitou a Jesus, né, eu sei que hoje tem as leis, né, mas o pai dele deu uma pisa nele. Você vai aceitar Jesus? Tome pisa. Mas mesmo assim ele disse que não deixou Jesus, ele ficou com Jesus. Então esse contexto aqui, às vezes o pai quer, por exemplo, a mulher, quer saber de uma coisa? Essas igrejas, eu não vou mais para a igreja não. Aí o marido, bom, mulher, para a igreja, mulher, vamos aceitar, vamos lá, vamos crescer. Se tu não for, eu não vou não. Irmão, a salvação é individual, irmão. Agora, se a tua mulher não quer ir para a igreja, e se o teu marido também não quer ir para a igreja, e se o teu filho não quer ir para a igreja, tem que orar por ele. Tu não deve se mostrar fraco e também não ficar vindo para a igreja. Tu tem que ir para a igreja e ficar orando por ele, ficar na brecha, orando, fazendo um propósito de oração, de jejum, para Deus tocar no coração dele e dela, para ela sentir o desejo de vir para a igreja, de adorar a Deus com você, em família. Então, Jesus não está ensinando sobre divórcio, sobre os deveres conjugais, não. Isso aqui é essencial.
que você continue com o seu casamento, que você continue com a sua família, mas está falando de um contexto de perseguição religiosa. Por exemplo, num país onde aquela religião lá, a pessoa é banida da família. Mas ele ama a Jesus em primeiro lugar. É por isso que se alguém vier a mim e não aborrecer a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, a própria vida não pode ser meu discípulo. Glória a Deus. O ser discípulo é a prioridade do amor a Deus, em primeiro lugar. Outra coisa, outra implicação. Nós temos outra decisão que o discípulo tem que tomar. E aí nós temos o versículo 27. Qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser o meu. Olha aí, contrariando aquela história. Pare de sofrer, você agora vai desfrutar. Que nada, irmão. Claro que Deus nos chamou para viver de vitória na sua presença. Mas Ele está dizendo aqui que a caminhada, a jornada não é fácil. Você tem que estar decidido, a estar disposto até sofrer por amor a Jesus. Carregar a cruz. A cruz aqui está falando de pessoas que vão te rejeitar, pessoas que vão fazer zombaria contra você. A cruz está falando exatamente dessa questão da minha identificação com Ele. Quando eu estou levando a cruz, é porque eu já morri para este mundo, é porque eu já morri para mim mesmo, é porque eu estou andando com Deus em santidade. Eu preciso renunciar ao mundo do pecado. Glória a Deus. Então eu preciso me decidir a seguir a Jesus, a tomar após si a minha cruz. Não é a cruz física literal, não é você botar um cordão no pescoço e botar uma cruz de madeira bem grandona. Não é isso não, isso é simbólico. A cruz aqui é símbolo de sofrimento, símbolo da rejeição, porque Cristo passou por isso. E se Cristo, que é o mestre por excelência, se Ele passou no que passou, imagine você e eu que somos discípulos, apenas. Amém? Glória a Deus. Está disposto? Ser discípulo é isso aí. Glória a Deus. Tem gente que não aguenta nada, né? Irmão não me deu nenhuma oportunidade, eu que não vou mais ser dessa igreja. Tem irmão que tantinho assim, Raquel. Irmão, que tipo de fé é essa, irmã? É uma fé melindrosa. Pare com isso, irmã. Irmão, em Cristo, Jesus muito mais sofreu por você e por mim, e você por picuinha quer deixar o trabalho, quer deixar a igreja, quer abandonar a fé. Não faça isso. Glória a Deus. Agora tem duas parábolas agora interessantes aqui. A salvação tem algum... É de graça, não é verdade? Não é de graça? É de graça ou não é de graça? O preço foi Jesus que pagou, mas para nós é de graça. Mas o ser discípulo tem um preço. E eu me lembrei tem duas parábolas, mas tem mais de duas parábolas em Mateus 13. Um homem achou um tesouro no campo. O que foi que ele fez? Mas eu vou vender pegou todas as economias dele e investiu naquele terreno para pegar o tesouro que estava escondido no campo. O homem era um colecionador de pérolas. Jesus falou na segunda parábola. Aí ele encontrou uma pérola preciosa. Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar a pérola preciosa. Essa pérola preciosa, esse tesouro escondido, é exatamente o evangelho de Jesus. É você seguir a Cristo. Mas para seguir a Cristo tem um preço a se pago. E é essa questão de pagar o preço que muita gente, né? Não, irmão, venha como estás e fique conforme você continue. Não tem problema não, irmão. Você pode continuar na igreja, pode tomar umas e outras, está errado. Irmão, não tem problema não. Você pode ficar casado e ficar com um amante, também está errado. Irmão, não tem problema não. Você é solteiro e você pode viver com a namorada, vivendo com ela intimamente. Isso não tem problema não. Ninguém quer pagar preço mais não. Ninguém quer mais pagar preço de nada não. A gente quer achar uma igreja que justifique o nosso pecado.
Essa que é a verdade. Glória a Deus. Você tem que deixar a sua vida ser moldada por Jesus, e não moldar os padrões da obra de Deus pelos padrões mundanos. Negativo. Glória a Deus. Há uma decisão aqui, irmão, de pagar um preço. A palavra do construtor da torre, o que foi que ele fez? Ele refletiu e ele teve a consciência de quanto é que ele ia gastar para levantar aquela torre. Sabe o que significa isso? Seguir Jesus tem um preço. Glória a Deus. É o preço da renúncia mesmo. É o preço realmente da gente não deixar essas que o mundanismo, né, possa tomar de conta. Negativo. É o poder da palavra, é a santificação, é Deus que vai nortear os nossos corações, nossos pensamentos. Mas, irmãos, a reflexão deste homem é o seguinte: o preço a ser pago é porque você precisa compreender que no seguir Jesus, glória a Deus, você vai estar refletindo, glória a Deus. Uma vez eu estava pregando essa mesma mensagem aqui, e eu comecei a falar, e um irmão em Cristo disse: pastor, quer saber de uma coisa, pastor? Eu vou entregar todos os trabalhos, porque o preço é alto. Eu não quero mais ter muita responsabilidade. Irmãos, eu não vou contar porque vocês, né? Mas de repente esse irmão, quando eu vejo uma pessoa, a gente tem que se preocupar. Quando a gente vê uma pessoa, não, irmão, não quero mais ser isso. Irmão, não quero mais ser nada. Irmão, Irmão, é o seguinte, a pessoa começa a sentar. Eu sei que tem a pessoa está sentada no púlpito, de repente ele já começa a faltar, ele já começa a não ler a Bíblia. Irmão, é uma situação, a pessoa vai querendo fugir da responsabilidade, a pessoa não quer mais pagar esse preço, seguir Jesus. Daqui a pouco acontecem os problemas pessoais na vida dele, problemas na família, problemas na sua vida espiritual, e daqui a pouco a pessoa está um verdadeiro exibicionista, só se apresentando. E a gente tem que ter cuidado, irmãos. A verdade é essa. A gente tem que ter cuidado com a questão que hoje em dia o discípulo tem que ter muita essa questão de prudência, né? Já vou entrar na prudência aqui do homem, mas a gente percebe que, por exemplo, glória a Deus, algumas pessoas se expõem, né, demais assim numa rede social, e eu sei que a pessoa, Deus pode até estar, né, querendo encontrar o seu par, mas não é assim, irmãos. A gente tem que pedir a Deus, que às vezes a gente quer usar os nossos métodos e não é coisa de Deus não, viu? A gente se dá mal, né? Às vezes, a gente precisa orar a Deus e parar de estar se expondo assim pessoalmente. Tem pessoas que gostam porque são musculosos, né? Gostam de mostrar a sua musculatura. Tem umas irmãs, umas mulheres meio esbeltas, que gostam de mostrar a sua sensualidade numa rede social. Isso é errado. Isso não se pode fazer. Se você é diferente, você é discípulo de Jesus, você tem que ter cautela, prudência. Você não pode expor essa sensualidade numa rede social que é como se fosse o outdoor. É o outdoor, todo mundo está vendo. Está entendendo? Glória a Deus. Então, a prudência do rei foi o seguinte: olha, está vindo um exército e eu vou entrar em guerra com ele, mas esse exército é mais poderoso do que o meu exército, é mais forte que o meu exército. Então eu tenho que me render ao rei e vou me submeter a ele e pronto. É isso que o significado dessa palavra no quesito seguir Jesus, ser discípulo de Jesus. É uma questão de rendição, é uma questão de submissão ao propósito de Deus, é render-se ao amor de Deus, é render-se a esse rei que você não pode combater contra ele, mas ele te recebe, ele incorpora você no exército dele, o exército de Deus, o exército da obra do Senhor. Então você
vai fazer parte de uma milícia espiritual, de uma batalha espiritual. Mas você está unido ao Rei Jesus. Você se submete a Ele. Isso é ser discípulo de Jesus. É o discípulo que se submete. É o discípulo que conhece, que tem consciência do preço a ser pago, que não é fácil, a renúncia, a santificação. Mas eu quero concluir dizendo para vocês nessa noite, conforme está no versículo que eu vou ler agora, 33. Qualquer um de nós ou de vós que não renunciar tudo quanto tem, que mais? Não pode ser meu discípulo. Glória a Deus. Então ser discípulo de Jesus é uma decisão de estar condicionado a uma vida de desapego. É difícil isso aqui, viu? Tem coisas que estão muito ligadas. Tem coisas na vida que estão arraigadas. E a gente precisa se desapegar. O desapego ao pecado. O desapego aos vícios. Irmão, o vício é algo que incorpora uma pessoa. E a pessoa, exemplo, quando uma pessoa está viciada no uso de drogas entorpecentes, é difícil ela se libertar. Então ela precisa renunciar. Mas tem vícios que não são drogas, mas atraem a mente da pessoa, como a pornografia, por exemplo. É um vício, é algo terrível. Você tem que desapegar daquele negócio, porque é algo que te atrai. O ser humano é atraído por isso. Mas em nome de Jesus, se alguém quiser ser meu discípulo, e tem que renunciar, tem que desapegar dessas coisas. E essas coisas não trazem edificação, essas coisas não trazem crescimento. Meus irmãos, você está disposto a ser discípulo? Eu e você estamos dispostos a sermos discípulos de Jesus? Nós temos que ter essa consciência que ser discípulo de Jesus é vida de renúncia. Ser discípulo de Jesus é uma decisão de amar a Deus em primeiro lugar. Ser discípulo de Jesus é saber que nós temos que ter uma disposição de passar por situações, há vales, há guerra, há dificuldades, mas Ele está conosco. Tem peleja, tem sofrimento, mas o Senhor é conosco. Ser discípulo de Jesus é ter a consciência de que há um preço a ser pago. O preço de ser discípulo. Glória a Deus. Não adianta só começar no começo do ano, eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou frequentar a escola dominical. Esse ano eu não vou perder um culto de doutrina. Esse ano eu vou ler minha Bíblia completa. Esse ano eu não vou dar muito tempo para muita televisão. Esse ano eu vi um vídeo. Esse vídeo me despertou. Eu não li, mas o autor dizia que as pessoas estão tipo como que vagueando de uma coisa a outra, de uma postagem a outra, de uma postagem a outra. E nós precisamos ter mais, claro que você pode ter o seu momento ali, isso aí não é proibido não. Mas quando essas coisas te dominam, ela ocupa o teu tempo todinho, e você fica bem pouquinho para a Bíblia, ou então sem nenhum tempo para a Bíblia, precisamos rever nossos conceitos de ser discípulo de Jesus. Precisamos revitalizar esses conceitos. Precisamos voltar ao começo. Ser discípulo de Jesus é exatamente a consciência de que temos um preço a pagar. É refletir que nós temos que nos render dia após dia ao senhorio de Cristo, ao Espírito Santo de Deus. Ser discípulo é viver uma vida de renúncia, de desapego às paixões carnais. Glória a Deus. Aos vícios mundanos. São coisas que atraem o homem natural. Mas você é discípulo. Você é diferente. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Nós fomos chamados para sermos diferentes. O ser discípulo de Jesus é uma jornada a percorrer. Que Deus nos ajude nesta noite, a que nós possamos caminharmos nessa jornada com Jesus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele vai nos dar a força necessária. Glória a Deus. E não há barreiras, não há empecilho
Tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Mas que nós não podemos esmorecer. E Jesus pregou essa mensagem, parece que igual aquele texto. Jesus, o pessoal está indo embora. Jesus estava preocupado com a quantidade. Claro que ele quer alcançar as pessoas. Mas tem muitos pastores que se orgulham, nós temos muita gente, não sei o quê, mas não conseguem pastorear essa multidão de gente. Se não houver uma organização, pessoas ali ajudando, é porque só ter gente no culto e só ouvir uma boa palavra não significa ser discípulo de Jesus. Porque nós temos que ouvir uma boa palavra, uma retórica boa, boas argumentações, boa teologia. Isso é bom. Mas o mais importante, Jesus não somente fazia, não somente ensinava, mas ele também fazia. Esse é exatamente. Porque Ezequiel diz, Ezequiel, o Senhor falou para ele, o povo está gostando da tua pregação, Ezequiel. Roberto, povo dá like, povo gosta, comenta, estão aí conversando. Rapaz, o sacerdote prega bonito, ó. Rapaz, o retórico, o homem tem uma homilética padrão. Mas Ezequiel, quer dizer uma coisa para ti, homem, que o povo gosta muito de ouvir, mas não gosta de cumprir. Povo religioso, o povo gosta da mensagem, mas quando a mensagem aperta, o povo não gosta não. O povo começa a sair, não quer vir mais para a igreja. O pastor tem a pregação muito pesada. Glória a Deus. Mas irmãos, se o pastor der uma mensagem só água com açúcar e dizer assim, irmão, está tudo bem, irmão, fique do mesmo jeito, irmão, tem que mexer nos calos, nos pecados, tem que falar. Ser discípulo é isso aí, é uma renúncia, é a renúncia da nossa velha natureza. Isso não é fácil não, é uma jornada, mas que o Senhor nos ajude, amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Nessa noite, tem alguém em nosso meio que deseja aceitar a Cristo ou se reconciliar com o Senhor Jesus? Glória a Deus. Se alguém entre nós, ou alguém que ouve essa mensagem e que teve essa paciência de ouvir esse irmão, meu Deus, eu louvo a Deus pelos irmãos. Meu Deus do céu. Eu sei que tem alguns que estão cansados, né? Mas a gente dá o desconto. Mas louvamos a Deus pela vida dos irmãos que vieram ao culto de doutrina. Como diz um certo nosso pastor, bem-aventurados os crentes que não perdem o culto de doutrina. Irmãos, vamos orar uns pelos outros, né? Só lembrando, culto domingo cedo, Senhor, trazer o quilo de mantimento. Amém? Mais algum pedido de oração específico? Aniversariante, quem é, hein? O Leônidas, está ali atrás. Nem ia se lembrar de você, mas lembrei de você. Irmão Leônidas, por favor, venha aqui à frente para nós orarmos pelo nosso irmão em Cristo, que hoje completa. É hoje, é? É hoje mesmo. Maravilha. Desejamos parabenizar o irmão pela data de aniversário. Assim os irmãos assim querem desejá-lo, que ele seja bem feliz ainda mais na presença de Jesus, seguindo a Jesus, nos passos de Jesus, e que o Senhor fortaleça e caminhe o seu servo na direção do propósito de Deus, e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor. Desejamos assim felicitá-lo, desejar a bênção, a felicidade de Cristo no seu coração, na sua mente. Vamos desejar tudo isso com um amém bem forte. Amém, amém, irmão. Mais alguém? Vamos orar? Vamos orar, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero convidar aqui para orar o nosso irmão. Esse aqui não foi usado não, né?